Hoje estamos apresentando o projeto Ciência, Café e Cultura, diretamente da Biblioteca da Unidade 1 do Cefet. Esse projeto tem como fonte de inspiração o Barômetro Ciência, Café e Debate, criado pela Diretoria de Divulgação Científica da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Centro Cultural UFMG e a Rádio 104,5 FM, UFMG Educativa. O Ciência, Café e Cultura busca a discussão de temáticas de interesse da instituição e da sociedade, por diferentes formas de participação do público, o desenvolvimento de novas tecnologias para interação e a participação dos movimentos culturais do Cefet Minas Gerais. E o tema do programa de hoje é a construção da polêmica pela mídia, crime e emoção. Nós vamos debater sobre o papel da mídia e o seu impacto na sociedade na cobertura de casos polêmicos. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com o professor emérito da Universidade de Lyon, professor doutor Christian Plantin. Boa noite, professor. Também com o professor adjunto da UFMG na área de língua portuguesa, estudos textuais e discursivos, professor Wander Emediato de Souza, e com a defensora pública do Estado de Minas Gerais, professora Silvana Lourenço Lobo. E para embalar na noite de hoje, nós também temos músicas. Nós contamos com a presença do Grupo No Grau, que é formado por alguns ex-alunos aqui do Cefet, do curso técnico do Cefet. Então, vamos começar com o debate. E a primeira pergunta a gente vai direcionar ao professor Wander, e a gente precisa entender, os casos são polêmicos em si, ou é a mídia que constrói essa polêmica? Certo, essa é uma pergunta boa. Eu acho que nós somos polêmicos, né? Eu acho que a sociedade, ela vive, né, das suas contradições, né? E a própria sociedade, ela é bastante de polêmica. A mídia também vive, né? Porque ela faz parte, né? Ela é uma das organizações que se situam dentro desse quadro social. Então, não tem como ela não ser polêmica se a sociedade também é polêmica, né? Acho que uma das coisas que a gente pode discutir aqui hoje é como que a mídia alimenta, né, essa polemicidade, que a gente pode dizer assim, social, né? Porque, de um lado, a mídia pode falar de coisas que não existem, mas o que não existe não é a matéria fundamental da mídia. Pelo menos se a gente pensar em termos do que seja a imprensa. Um tipo de imprensa pode falar do que não existe, do sobrenatural, mas geralmente nós vamos falar aqui de coisas que efetivamente aconteceram e que alimentam fortemente o debate social. Sim, professor Plantin, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, professor. Buenas tardes. Eu entiendo un poco de portugués, pero básicamente hablo como un portuñol afrancesado. Y simplemente para crear un poco de polémica acá, yo diría que he leído algunos de estos crímenes que le gustan tanto a todo el mundo, y me parece que hay muy poca polémica. Todo el mundo, básicamente, está de acuerdo para decir que el Bruno y la Susana y todas esas personas son culpables antes del juicio. Claro que viene como un acompañamiento de la opinión, y para decir que finalmente todo el mundo está de acuerdo para decir que hay que matar rápidamente a toda esta gente. También mi posición es que no hay polémica sobre los crímenes. Hay un gran acuerdo fundamental. Concordo plenamente com essa noção, né, que é uma noção básica até das teorias mesmo do próprio discurso e da argumentação, a problemática do acordo, né? Eu acho que basicamente isso é o que a mídia reflete desse acordo, que aquele que pratica um crime é necessariamente culpado e deve ser então castigado, né? O aprofundamento, que seria então o aprofundamento dessa polêmica, é que eu acho que é muito pobre na mídia, né, de certa forma. Nós podemos discutir. O que eu penso é que a forma como a mídia vem lidando com esses crimes, e veja bem,
com muito poucos crimes, né? São aqueles em que há pessoas de conhecimento geral da sociedade que vem trazendo esse problema da mídia. E é uma mídia com uma intenção de buscar um atrativo circense, praticamente. Por exemplo, o último julgamento que nós tivemos aqui, na região metropolitana, em Contagem, o julgamento do goleiro Bruno, foi um julgamento que, tecnicamente falando, eivado de muitas nulidades, pela forma de manifestação popular do lado de fora, tudo levado por uma imprensa midiática apelativa e não uma imprensa com vontade simplesmente de anunciar e informar a população, mas de formar uma opinião contrária, independente de alguém ser culpado ou ser inocente. A sociedade é sedenta de trazer as suas insatisfações, querendo ver a desgraça do semelhante. Então, quanto mais se populariza a desgraça do semelhante, mais bacana é e mais audiência aquilo traz. E isso prejudica sobremaneira o resultado lídimo, justo e imparcial que os julgamentos devem ter. É super interessante isso. Eu complementaria só dizendo que a própria desgraça é o conteúdo mais importante de um tipo de mídia. Eu acho que tem uma frase do Marcelo Proust, que eu não vou aqui citá-la, mas que ele fala é justamente o que é consumir esse tipo de notícia, né? Ao mesmo tempo que você, considerando que você pode consumir notícias, desgraças, enfim, catástrofes, tomando um cafezinho, uns coração, uns biscoitinhos, ou seja, existe um apetite também da própria informação, que por isso que eu falo muito de consumo da informação, e o que a mídia faz, na verdade, né, por isso que uma polêmica sobre a crítica que a gente pode fazer da mídia é se ela fabrica essa audiência e fabrica essa informação, ou ela é produto, né, ou um processo de produção que serve a esse apetite, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que dezenas ou centenas de processos de pessoas que praticaram crimes jamais chegarão à mídia, mas no caso aí tem um componente importante, que é uma figura ilustre e com advogados midiáticos. Com advogados midiáticos e uma pessoa midiática, porque o Bruno tem todo esse processo dele espetacularizado pela mídia, né? Porque existe a demanda também popular de espetacularização desse processo, como não há dos milhares de outros processos de brasileiros que praticaram crimes mais hediondos do que ele, que passam completamente despercebidos, porque não são objeto da mídia. Precisa ter alguma coisa para que a mídia realmente dê essa saliência, e no caso desse processo em especial, o fato do Bruno ser um ator social de grande prestígio, um jogador de futebol famoso. Agora eu trago para o debate perguntas feitas pelos tablets. Os tablets são dispositivos eletrônicos similares a computadores que estão circulando nas mãos da plateia aqui na biblioteca do Cefet. Na tela desses tablets, nós temos uma esfera de significados compostas por palavras de variados campos semânticos. Temos o campo crime, mídia, emoção e área jurídica. Portanto, para fazer perguntas, basta associar palavras desses campos. Bom, minha primeira pergunta vai para a professora Silvana. Que essa pergunta associou as duas palavras emoção e jurado. Professora, qual o verdadeiro papel do júri popular? Trabalhar com a emoção ou com a razão? O jurado, ele é um julgador. Nos crimes dolosos contra a vida, crime de homicídio, crime de aborto, crime de instigação ao suicídio e infanticídio, quem julga as pessoas que cometem esses crimes é o povo, é a população. São 7 pessoas representantes do povo que, tendo mais de 18 anos e não possuindo antecedentes criminais, podem ser jurados, independente de ser alfabetizados ou não, podem ser jurados. E como são os crimes mais graves, que mais afetam a sociedade como um todo, independente de quem seja a vítima, o próprio povo é que julga esses crimes.
É claro que o jurado ele é um componente da sociedade, então ele sofre todas as influências que são passadas para ele do seu conhecimento pessoal de vida, né, da onde ele veio, das percepções de vida que ele tem, e é lógico, ele sofre influências do meio. Então ele lê jornal, ele vê televisão, ele ouve rádio, ele conversa no botequim, né? E ele vai discutir com os familiares dele, filho, esposa, os amigos, e é lógico que ele sofre esse tipo de influência. Mas a finalidade princípio do jurado é que ele julgue não apenas com a emoção, mas que ele julgue necessariamente com os fatos que são apresentados a ele no dia do julgamento pelas partes. O processo é mostrado, as provas que estão no processo são demonstradas aos jurados. Então, é claro que eles estão completamente influenciados, né, principalmente quando há exposição na mídia. Porque, veja bem, imagine se esses processos todos de mídia, de televisão, se nenhum deles tivesse saído uma notícia sequer, nunca, esses jurados estariam vendo o caso pela primeira vez no dia do julgamento. Com certeza absoluta, com certeza super absoluta, os resultados possivelmente poderiam ser diferentes. Bom, a próxima pergunta eu vou indicá-la para o professor Christian Platan. Ela associou as palavras assalto e causa. Bom, a repercussão exagerada de um crime promovida pela mídia pode influenciar de alguma forma esse processo? Pues eso yo no lo puedo decir, pienso que es su campo y ha contestado ya bien claramente a la pregunta. A mí lo que me provoca un poco es esta oposición entre lo que sería una decisión emocional y una decisión emocional. Básicamente pienso que esta oposición es una parte de una, ¿cómo decir?, de una folk theory, de una teoría popular y falsa, una representación errónea de la emoción. Pienso que básicamente la emoción implica una forma de representación y que hay una construcción simultánea de una actitud intelectual, de una representación de los hechos, de las personas y una construcción correlativa de la emoción. Para mí es la separación entre los dos que debería ser questionada. Sim, bom, a próxima pergunta eu indico para o professor Vander Emediato. Ela associou as palavras crime e jurado. Entendemos que, pela lei, antes de julgar o culpado, deve-se enxergar aquele indivíduo como um ser humano. Como explicar essa questão pela razão ou pela emoção? Eu acho que eu vou assumir uma posição aqui, que talvez não seja a mais consensual, quando se faz a crítica da mídia, é que eu acho que, por exemplo, eu não concordo tanto e não tenho tanta certeza, por exemplo, que a mediatização de um fato como um crime, ela necessariamente vai influenciar os jurados ou o juiz, pelo menos de uma forma diferente do que era no passado. Eu acho que crimes em comunidades, mesmo na Idade Média ou na Grécia Antiga, sempre eles produziram um certo clamor popular. Eu gostaria de relativizar bastante o problema da influência das mídias sobre a população. Eu acho que existe uma influência, mas também, de outro lado, existe uma espécie de um contrato, né, ou de um dialogismo, de um diálogo entre o que a mídia faz, do que ela fala, e o que a massa também pensa e fala. Ou seja, os imaginários da sociedade, sobretudo se a gente for pensar que a mídia é uma comunicação de massa, os imaginários da sociedade, eles não são tão diferentes assim dos imaginários da mídia. Então a gente
tem que diferenciar um pouco o que é a dimensão, talvez, técnica das empresas de comunicação e a sua dimensão social, que eu acho que dialoga muito com o que as massas populares pensam. E aí nós temos que diferenciar também diferentes tipos de mídia.